Opa! Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. E hoje a gente tem uma missão, digamos, um tanto furtiva. Vamos mergulhar no mundo de Metal Gear Solid, the board game. É isso aí, aquele jogaço de tabuleiro, inspirado na série clássica de espionagem e ação. E olha, quando eu abri a caixa desse jogo e vi a quantidade de manuais, guias de campanha, e um FAQ que parecia mais um código secreto do que um guia de ajuda. É, dá tão frio na barriga, né? Parece que você precisa de um PhD em Metal Gear pra conseguir entender tudo. Exato. Então, para você que está se sentindo um recruta perdido no meio da selva, a gente está aqui para te guiar nesse bootcamp tático. A ideia é te dar aquele briefing rápido e certeiro, sabe? Sem te afogar em informações. Você vai entender a essência do jogo rapidinho e vai poder começar a jogar sem medo de errar. A gente quer que no final desse Deep Dive, você olhe para aquele tabuleiro cheio de peças e fale: "Ah, tá. Agora eu saquei." Isso aí. Sem mistério, sem dor de cabeça. E o melhor de tudo, em bom português do Brasil, pra galera que tá acompanhando a gente aqui no The Deep Dive. Beleza. Então, como todo bom agente secreto precisa saber, a primeira coisa é, como funciona um turno nesse jogo? É a sua vez, a minha vez, tipo um jogo de War. Que nada! Metal Gear Solid não é um jogo de tabuleiro qualquer. A estrutura dos turnos aqui é bem mais complexa e te coloca pra pensar como um verdadeiro estrategista. Cada jogador controla um personagem. Tipo Solid Snake, né? O protagonista da série. Exatamente. O Snake ou alguns seus aliados, e cada um desses personagens tem um número limitado de ações que pode realizar durante o seu turno. Ah, entendi. Tipo, você tem um orçamento de ações e precisa escolher com cuidado como vai gastar cada uma delas. Perfeito. E esse limite de ações varia de personagem para personagem. O Snake, por exemplo, ele começa o jogo com 4 ações por turno. Só 4. Nossa, me parece meio pouco, considerando tudo que dá pra fazer nesse jogo. Pois é, mas é aí que a estratégia entra em jogo. Com essas 4 ações, você precisa decidir se vai se mover sorrateiramente pelo mapa, se vai tentar um ataque surpresa contra um guarda, se vai interagir com algum objeto ou se vai usar alguma habilidade especial do seu personagem. Tipo aquelas técnicas ninjas que o Snake usa nos games. Exatamente. Uma das habilidades mais clássicas do Snake, a derrubada silenciosa, te permite eliminar um guarda que esteja bem pertinho sem fazer barulho. Mas para usar essa técnica, você gasta 2 das suas 4 ações. Caramba, realmente cada ação precisa ser bem pensada. Sem dúvida. E tem outras habilidades, como o arrastar corpo, que te permite mover um guarda que você nocauteou. Mas, cuidado, essa ação gera um token de barulho no mapa. E barulho, a gente sabe, a última coisa como agente secreto quer, né? Com certeza. E por falar em se movimentar sorrateiramente, como você acha que funciona a movimentação básica no jogo? Imagino que cada passo que você dá custa uma ação, certo? Na maioria das vezes, sim. Cada espaço que você move seu personagem para um espaço adjacente, você gasta um action token. Mas tem uma manobra chamada Dash, que te permite se mover mais rápido. Dash, tipo correr. Isso. Você sacrifica um pouco da sua furtividade, porque o Dash faz barulho, mas em compensação você consegue se mover por mais espaços. Isso é aquela clássica decisão estratégica, velocidade versus furtividade. Exatamente. E tem mais uma regra de movimento que é bem interessante e que às vezes confunde os jogadores. O leapfrogging. Leapfrogging, que nome complicado. O que significa isso? É mais simples do que parece. O leapfrogging te permite mover seu personagem através de um espaço ocupado por outra figura. Pode ser um aliado ou até mesmo um guarda inimigo. Espera aí, quer dizer que eu posso simplesmente passar por cima de um guarda sem gastar nenhuma ação extra? É isso mesmo. Mas tem um porém. Se o guarda estiver em alerta, ele pode reagir ao seu movimento e te atacar. Caramba! Então essa técnica exige um bom timing e saber avaliar o estado de alerta dos guardas. Com certeza. E essa é a beleza do Metal Gear Solid, the board game. Te coloca pra pensar em cada passo, em cada movimento. Falando em não ser visto, como é que funciona a linha de visão nesse jogo? É tipo, se tiver uma parede na minha frente, o guarda não me vê. As paredes bloqueiam a visão, isso é básico. Mas tem uma regra que pode te surpreender. As figuras dos personagens, tanto as suas quanto as dos guardas, não bloqueiam a linha de visão. Ok, sério. Então quer dizer que se o Snake estiver na frente de um guarda, outro guarda que estiver atrás do Snake consegue atirar dele. Exatamente. E o mesmo vale para você. Se um dos seus aliados estiver na frente de um guarda, você ainda pode mirar e atirar nesse guarda sem problema nenhum. Nossa, isso é bem diferente da maioria dos jogos de tabuleiro que eu conheço. Realmente muda bastante a dinâmica do jogo. E para deixar as coisas ainda mais desafiadoras, as câmeras de segurança também seguem essa mesma regra de linha de visão. Câmeras. Ah, é verdade. Metal Gear sem câmeras não seria Metal Gear, né? Pois é, e elas também conseguem te ver mesmo que você esteja atrás de um personagem. Então a dica é, use o cenário a seu favor. Paredes, obstáculos, tudo que puder te dar cobertura visual. Entendi. E como é que o jogo representa o estado de alerta dos guardas? Eles ficam mais espertos quando a gente faz barulho ou quando eles veem a gente? Aí entra em ação o sistema de atenção, uma das mecânicas mais importantes do jogo.
ela é representada por um token special, ou attention token, que tem 2 lados. Um com um ponto de interrogação e outro com um ponto de exclamação. Já vi esses tokens em algumas fotos do jogo. Mas o que cada lado significa? O lado com um ponto de interrogação chamado Investigate é ativado quando você faz barulho. Tipo quando você usa a ação de arrastar corpo, por exemplo. Ou quando eu piso num daqueles pisos que fazem barulho, tipo nos jogos do Metal Gear. Exatamente. No final de cada turno, o jogo faz uma checagem de barulho. E se tiver algum guarda perto de onde o barulho foi gerado, o Attention Token com um ponto de interrogação é colocado naquele espaço. Então é tipo, os guardas ouviram alguma coisa suspeita e vão investigar. Isso aí. Eles ficam em alerta e se movem em direção ao token para tentar descobrir o que está acontecendo. Agora, o lado do token, com um ponto de exclamação, o alert, é ativado quando um guarda te vê ou quando uma câmera de segurança te detecta. Ah, entendi. Aí a coisa fica séria, né? Com certeza. Quando o alert é ativado, os guardas ficam muito mais agressivos e mudam seus padrões de movimento. Eles começam a te caçar ativamente pelo mapa. É tipo quando aparece aquele gigante na tela nos jogos, né? Sinal de perigo. Exatamente. E falando em perigo, vamos entrar no sistema de combate. Como é que funciona a troca de tiros nesse jogo? A gente usa dados, né? Que nem na maioria dos jogos de tabuleiro. Isso mesmo. Os guardas usam dados pretos para atacar. E os jogadores usam diferentes tipos de dados, dependendo da arma ou habilidade que eles estão usando. Então, cada arma tem um poder de fogo diferente, representado pelo tipo de dado que ela usa. Exato. E aí você compara o resultado dos dados com a defesa do alvo. Cada dado que foi igual ou maior que a defesa causa um ponto de dano. E tem que tal de Cool Damage que eu vi nos materiais. O que significa isso? O Koabo ou dano de nocaute é um tipo especial de dano que, em vez de matar o guarda, deixa ele inconsciente. Ele fica representado por um token de guarda nocauteado e não pode ser atacado de novo. Interessante. Então é uma forma de neutralizar um inimigo sem ter que matá-lo? Exatamente. E além das armas, cada personagem também tem habilidades especiais que podem ser usadas durante o combate. O Snake, por exemplo, tem vários Focus Tokens que ele pode usar. Focus Tokens? Que tipo de poderes eles dão? Cada Focus Token tem um efeito diferente. Tem uns que te permitem rerolar dados, outros que te deixam adicionar ou subtrair valores dos resultados dos dados, e até uns que te dão um movimento extra. Nossa, bem útil. Mas imagino que usar esses tokens tem algum custo, né? Usar o token em si não custa nada. Mas para reativar ele, para poder usar de novo, você precisa gastar alguns Action Tokens. Então é tipo um recurso limitado que precisa ser usado com sabedoria. Exatamente. E cada personagem tem seus próprios Focus Tokens, com efeitos únicos. O Otacon, por exemplo, pode usar os seus para ajudar os aliados no combate. Ah, verdade. O Otacon, um hack gênio. Mas como ele pode ajudar no combate se ele não é um soldado? Ele usa a habilidade dele, a chamada Tico Deck, para modificar os resultados dos dados dos seus amigos. Tipo, ele pode adicionar um dado preto a um ataque de um aliado ou ajudar ele a passar num teste de habilidade. Que legal. Então mesmo os personagens que não são focados em combate, como o Otacon, têm um papel importante no jogo. Com certeza. E falando em outras coisas que os jogadores podem fazer, além de lutar, como é que funciona a interação com os objetos do cenário? Tipo, abrir portas, usar computadores, essas coisas. Isso aí. Para interagir com a maioria dos objetos, você gasta um Action Token. Mas alguns objetos, tipo portas trancadas, exigem um teste de dados para serem abertos. Ah, entendi. E se eu falhar no teste? Aí você não consegue abrir a porta. E se você se afastar da porta, ou se seu turno acabar, antes de você conseguir abrir ela, você perde todo o progresso que fez. E precisa começar do zero na próxima tentativa. Que tenso. Realmente te coloca para pensar bem antes de tentar qualquer coisa. E tem outros elementos interativos no jogo, como os elevadores, que te permitem viajar rapidamente entre diferentes andares do mapa. Bem útil para se locomover pelos cenários complexos do Metal Gear. Sem dúvida. E também tem os terminais, que o Otacon pode hackear para conseguir informações e vantagens para a equipe. E os tokens de evento, que eu vi nos materiais. Para que servem? Os tokens de evento adicionam um elemento de surpresa ao jogo. Eles podem ativar armadilhas, chamar reforços inimigos, ou até mesmo mudar os objetivos da missão. Nossa, que legal. Devem deixar o jogo bem mais imprevisível. Com certeza. E por falar em objetivos, como a gente sabe o que precisa fazer para vencer uma missão. Cada fase tem seus próprios objetivos, né? Que nem nos jogos. Exato. Geralmente você precisa completar uma série de objetivos primários para vencer a missão e avançar na campanha. Tipo, resgatar um refém, desarmar uma bomba, infiltrar uma base inimiga. Isso aí. E se você falhar em completar esses objetivos, ou se algum dos seus personagens morrer, a missão é considerada um fracasso. Falando em fracasso, tem um limite de tempo para completar cada missão. Tem sim. Se a gente demorar demais, a gente perde. E isso é representado pela carta de Game Over, que pode aparecer no baralho de eventos do jogo. Eita, então a pressão é real.
E além dos objetivos principais, tem aqueles objetivos opcionais, né? Sim, os objetivos opcionais te dão recompensas extras, como novas cartas de equipamento. Equipamento, tipo armas e itens que a gente pode usar nas missões. Exatamente. E todas as cartas de equipamento que a gente desbloqueia são guardadas na Memory Box. Ah, entendi. Então, uma Memory Box é tipo o nosso inventário, onde a gente guarda todas as nossas bugigangas. Isso mesmo. E no começo de cada missão, a gente pode escolher algumas cartas da Memory Box para equipar nossos personagens. Então, é importante escolher bem o equipamento, dependendo da missão que a gente vai enfrentar. Com certeza. A escolha de equipamento é mais um elemento estratégico do jogo. E alguns equipamentos têm um número limitado de usos, então é preciso usá-los com sabedoria. Nossa, quanta coisa. Acho que já deu para ter uma boa ideia de como esse jogo funciona. Realmente cobrimos bastante coisa. A gente falou da estrutura dos turnos, da movimentação, da linha de visão, do sistema de atenção, do combate, a interação com objetos, dos objetivos das missões. E tudo isso para tentar recriar a experiência dos jogos Metal Gear Solid no tabuleiro. Exatamente. Aquele clima de espionagem, furtividade, estratégia e a adrenalina de ser descoberto pelos inimigos. E aí, para você que está acompanhando a gente, o que você achou? Será que o jogo consegue capturar a essência do Metal Gear? Fica aí a pergunta para você pensar. Quais as mecânicas que te chamaram mais atenção? Quais os desafios que você imagina que vai enfrentar? E se você curtiu esse mergulho no mundo de Metal Gear Solid, The Board Game, fica ligado que a gente pode voltar a falar dele em outros episódios. Quem sabe a gente não explora as habilidades de cada personagem em detalhes ou faz um guia completo sobre as cartas de equipamento. As possibilidades são infinitas, mas por hoje é só, pessoal. Valeu por acompanhar a gente nessa missão. E até a próxima.